O Jornal do Meio-Dia está de volta e, por 8 votos a 2, os ministros do Supremo Tribunal Federal derrubaram a lei estadual que proibia a construção de pequenas centrais hidrelétricas no Rio Cuiabá. Para ambientalistas, a construção dessas usinas no rio pode interromper o fluxo de peixes, além de acelerar o processo de erosão das margens do rio. E é para falar mais sobre esses impactos ambientais que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia o pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso, Francisco de Arruda Machado, que todo mundo conhece como Chico Peixe. Boa tarde, professor, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, Camila. Eu agradeço imensamente a possibilidade de esclarecer para esse meu povo. Eu sou cuiabano de nascimento, mas também para todo o estado de Mato Grosso, né? E desses 1.300.000 pessoas que vivem na bacia do Rio Cuiabá. Professor, além de pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso, o senhor é um defensor intransigente da preservação ambiental. Se essas usinas, porque isso daí agora vai depender da SEMA, se essas PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, forem implantadas ao longo do Rio Cuiabá, é um exagero afirmar que teremos uma tragédia ambiental ou não é exagero? Não é exagero, porque não se trata somente de tragédia ambiental. É uma tragédia social, econômica e cultural. E poucas pessoas conseguem vislumbrar no tempo o que significa. Obviamente não quero que construa, mas só para fazer uma fala, da perspectiva de uma só, o dano já é muito feroz. 5, que é em cascata, uma na sequência da outra, em cerca de 100 quilômetros, você vai ter um aumento da área inundada, por menor que seja, mas os somatórios são para 6. Então, você tem criação de gado que depende nessa bacia, desse rio, adveio disso, pequenas plantações, mas muitas pessoas que têm a segurança alimentar que vem do rio, a partir de peixe principalmente, pescadores profissionais que vivem o seu modo de vida, o seu sustento a partir disso. Então, o caos, ele é ambiental porque você diminui isso que fala aí de sustentabilidade e só se sustenta com conhecimento. A própria SEMA tem muita gente qualificada para avaliar isso, mas ela não tem um estudo sobre isso, ela não é um órgão de pesquisa. A ANA, que é a Agência Nacional de Pesquisa, em 2020 publicou um trabalho que levou 2 anos para organizar com cerca de 250 pessoas, dos quais 80 pesquisadores de várias universidades brasileiras, que analisou a bacia do Alto Paraguai e deixou claro que o Rio Cuiabá é uma zona vermelha, que não pode, em função desses problemas que podem acontecer de gravíssimas proporções. Professor, o governo do estado anunciou por meio da SEMA que vai criar uma comissão multidisciplinar com biólogos, engenheiros ambientais, civis e outros profissionais para justamente elaborar esse estudo acerca da possibilidade ou não de se autorizar, dar o licenciamento para 6 centrais, pequenas centrais hidrelétricas, não digo na totalidade, mas pelo menos alguma delas, serem construídas. O senhor acredita, que este órgão, o executivo, teria, por meio dessa comissão, a capacidade de elaborar uma decisão técnica sobre isso ou não? O senhor acredita que, às vezes, interesses particulares possam falar mais alto nesses casos? Eu sempre imagino uma sociedade com qualidade de vida rendendo muito financeiramente para o Estado. Dessa perspectiva, eu não posso admitir que qualidade de vida, porque a gente vive num país de Estado de Direito democrático capitalista, possa significar somente lucro. Lucro tem que ser qualidade de vida para o povo. É óbvio que pessoas com qualificação, não se trata de questões ambientais somente da perspectiva biológica e ecológica da questão. Nós temos que ter economistas, nós temos que ter advogados, e isso é necessário. Eu espero que isso não seja feito somente para quem defende usinas, porque você fazer uma comissão de quem defende usinas
Agora, se você fizer isso da perspectiva de pessoas com mínima consciência profissional de tudo isso que poderá acontecer, aí eu vejo como minimamente uma coisa boa. Que a responsabilidade agora está com a SEMA, a né? responsabilidade constitucional hoje é da SEMA. O que foi feito foi somente considerar a lei como inconstitucional. Professor, o secretário de Estado do Meio Ambiente em exercício, Alex Marega, ele falou sobre esses processos em análise sobre a construção dessas usinas no Rio Cuiabá. A gente vai acompanhar o que ele falou para que o senhor depois comente. Vamos acompanhar. O que nós estamos tratando é desses 6 projetos, né, de PCHs que foram colocados para o Rio Cuiabá, a montante aqui de Cuiabá, né, do município de Cuiabá, e esses empreendimentos a SEMA não tinha tido autorização para fazer a análise técnica e emitir o seu parecer favorável ou não. Então, a gente foi feito um acordo com o Ministério Público e o Poder Judiciário, do qual a SEMA vai fazer a análise desses processos. Foi constituída agora uma equipe, foi feita uma portaria, uma equipe que tem especialistas da SEMA, já com muita experiência em analisar esse tipo de empreendimento, e essa análise vai mostrar se é viável ou não do ponto de vista ambiental. Então, o que a SEMA analisa são os impactos ambientais desse tipo de empreendimento, e a SEMA vai dizer, então, no seu parecer muito fundamentado, porque a gente sabe que isso pode ter muitos questionamentos posteriores, né, tanto do empreendimento ou, né, de órgãos reguladores, né, dependendo da nossa decisão. Por isso, essa fundamentação vai ser feita de uma forma bem consistente, levando em consideração os principais e mais atuais estudos ambientais com relação à bacia do Rio Cuiabá que nós temos. Professor, tem um lobby enorme, uma pressão política gigantesca. E aí, o que é que vai acontecer lá na Secretaria do Meio Ambiente? A SEMA é um órgão que tem pessoas com qualificação ao licenciamento. A SEMA não tem pesquisadores que obtêm essas informações. Então, a base é o trabalho da ANA. Se a ANA já fez esse trabalho e colocou que o Rio Cuiabá não vai aqui nada contra usinas hidrelétricas, apesar que nós temos a solar e a eólica aí melhor. Então, não é nada disso. Nós estamos falando não construir aqui. E a SEMA cometeu o primeiro erro. Como que ela constitui uma comissão lá deles, com 8 pessoas, antes da derrubada da lei? Era necessário, né? Então, a SEMA agiu ao arrepio da lei nesse particular. A partir de agora, tudo bem. A inconstitucionalidade foi declarada. Então, eu espero que a SEMA ela respeite esse povo que está aí. Porque se nós avaliarmos de todo o problema que ocorrerá no futuro, nós vamos ter uma sociedade desagregada e eu afirmo categoricamente, criminosamente desagregada. Professor, e além da questão dos PCHs, outro problema que acomete a vida do Rio, esgoto e lixo. O que tem sido feito para evitar que esse veneno diário seja jogado no nosso rio? Parece que falta mobilização das autoridades, né? E até da população também. O poder público, infelizmente, não concorda. Mas Cuiabá deu um pequeno avanço nessas questões. Essas ideias foram levadas para o prefeito Calil de Vargem Grande, ele assumiu, o Ministério Público lá de Meio Ambiente tem trabalhado junto com a prefeitura e estamos tentando ver como que a gente faz, como que Águas Cuiabá resolve essas questões, que algumas estão resolvidas e outras precisam ser resolvidas, mas isso não acontece da noite para o dia. É necessário que a gente comece, porque quanto mais a gente polui, mais caro será essa água cobrada do futuro. Então, mas não é só o lance da água. E eu falo para vocês uma coisa muito simples. Não tem vida na terra sem água. Não tem vida animal na terra sem planta. Está entendendo? Então, isso é uma coisa básica que tem que ser ensinado nas escolas e, por isso, a vertente ambiental, enquanto defesa, requer não só da biologia ou das ciências biológicas no senso amplo, né? Mas também nós precisamos de engenharia, nós precisamos da legislação ser obedecida, porque elas são boas, elas não são cumpridas. Professor, muito obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia, e vamos esperar, não é, que a cabeça dos gênios da política
consigam ser iluminadas e a gente consiga escapar dessa tragédia ambiental. Muito obrigado. Obrigado a vocês e somente para concluir, né, eles não podem esquecer, e principalmente o governador que teve expressiva votação desses 1.300.000 habitantes, que ele esqueça desse povo agora, né? Obrigada, professor.